Fala vencedor, fala vencedora, vamos lá, vamos voltar, né? O nosso estudo aí acerca das entidades paraestatais, tá ok? Hoje, nesse bloco, eu vou trabalhar com vocês organização da sociedade civil de interesse público, tá? As famosas OCIPs, tá? OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. OCIP tem bastante detalhe, então eu vou trabalhar em dois blocos, tá? Você vai notar que essa aula corresponde a uma aula do presencial, então ela vai estar dividida em parte 1 e parte 2, tá? Beleza, o que acontece? Eu vou te ensinar OCIP, você não vai decorar, tá? Existe uma lógica para tudo. E quando você entende a lógica, você não precisa ficar memorizando. E isso faz com que isso facilita demais a sua revisão. A sua aula fica um pouco mais extensa. Fica, mas você está aprendendo. Na hora da revisão, você tem uma facilidade, na hora da prova você lembra, porque você conseguiu construir um raciocínio acerca daquela matéria, tá? É assim que se estuda para concurso público com eficiência, tá ok? Vamos lá então, olha só. Repara comigo como a OCIP ela é parecida com as OS, Organizações Sociais. Isso é o que mais cai em prova, tá? A maioria das questões, quando vão cobrar em prova OCIP, ela tenta te confundir, ela cobra as diferenças da OCIP com a OS, levando em consideração que a OS disparadamente é a que mais cai em prova. Então, olha só, olha a semelhança. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, é a qualificação jurídica dada a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídos por iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado, com incentivo e fiscalização pelo poder público. Até aqui, eu não tenho nenhuma diferença em relação às OS. Quer que eu te prove? OS não é uma qualificação jurídica, um título, vamos dizer assim? OCIP também, tá? É pessoa jurídica de direito privado? Claro, senhores, que é pessoa jurídica de direito privado. Por quê? Porque não integra a administração pública, né? Sem fins lucrativos? Claro, ela é uma entidade paraestatal, né? Ela é instituída por iniciativa de particulares, não é isso? Para desempenhar serviços sociais, né? é, é, você vai ver que a OCIP ela consegue trabalhar em mais áreas, tá? OS você trabalha na área de meio ambiente, saúde, cultura e educação, que se divide em ensino, desenvolvimento tecnológico, né? E pesquisa científica. A OCIP, o objeto, né, de atuação dela é maior. A gente vai ver isso, tá? Com incentivo e fiscalização pelo poder público, se eu estou incentivando, mandando dinheiro, eu vou fiscalizar, tá ok? Agora, cuidado. Presta atenção que isso vai cair na sua prova. Mediante vínculo jurídico, qual é o vínculo? Qual é o instrumento que a administração pública utiliza para poder, né, firmar essa parceria aqui com a OCIP, tá? Termo de parceria. Cuidado, então olha só, presta atenção. Até aqui, a grande diferença que eu tenho entre OS e OCIP é um instrumento utilizado, não é isso? OS é realizado entre a administração pública e a entidade, no caso OS, é utilizado o quê? Qual instrumento de formalização? Contrato de gestão. Não é isso? Já a OCIP, a administração pública, ela vai firmar parceria com a entidade, que no caso aqui não é um OS, é um OCIP, ela vai firmar essa parceria através do quê? De um contrato de termo de parceria, tá? Não é nem contrato, é termo. Termo de parceria. E calma que eu vou te ensinar um macete para você não confundir, tá? Eu crio situações para facilitar a sua vida e fazer com que você lembre na hora da prova, sem ter que decorar, o porquê que é utilizado esse nome, tá? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá, olha só. Então presta atenção, senhores. Da mesma forma que a OS, tá? Eu tenho uma qualificação. Você não nasce um OCIP, tá? Você se torna um OCIP, porque OCIP é uma qualificação jurídica, um título, certo? Beleza, isso aqui é tranquilo. Já vimos. Agora olha só,
Na esfera federal, as OCPs elas são regulamentadas por essa lei aqui, ó, Lei 9.790 de 99. Então você notou que eu tenho uma lei para a OS, eu tenho outra lei para regulamentar a OCP, e você vai aprender comigo no próximo bloco que eu vou ter outra lei para regulamentar aí as OSCs, tá? Então cada uma tem uma legislação específica, beleza. Aí o que acontece? Segundo essa lei, você não vai decorar o número dessa lei, nem vai precisar estudar ela. Eu estou trazendo para você o que você precisa saber, tá? Esse material que eu elaboro é exatamente baseado na lei que regulamenta aquela entidade paraestatal específica, tá? Então pode ficar tranquilo, tá mastigadinho aqui para você. Segundo a referida lei, as OCPs elas deverão atuar em pelo menos uma das seguintes finalidades. Olha que interessante. OS atua em qual área? Saúde, cultura, meio ambiente e educação, que envolve ensino, né? Desenvolvimento tecnológico, né? E pesquisa científica. Beleza. Aqui é maior, quer ver? Ó? Qual a área que eu posso atuar ali através de uma OCP? Eu posso estar atuando na área de assistência social, não é isso? Auxiliando, dando assistência para grupos da sociedade que são mais vulneráveis. Na área da cultura, igual uma OS. Patrimônio, preservar, né, e conservar patrimônio histórico e artístico, não é isso? Eu tenho uma OCP que cuida ali na questão da manutenção de igrejas que são tombadas por pinturas, etc., né, históricas tal. Beleza. Promoção gratuita da educação e da saúde. Beleza. Promoção da segurança alimentar e nutricional, é isso? Um OCP que vai trabalhar ali com a questão de, por exemplo, o que o cardápio das escolas respeite ali, né? A questão dos nutrientes, né? Eu sou da época que era o quê? Era biscoito de água e sal, né? E suco de caju. E aí, não vai ter almoço hoje na escola. Biscoito de água e sal e suco de caju. E para ir para casa, biscoito de água e sal e suco de caju. Então hoje não, hoje você tem o quê? Olha, carboidrato, proteína. Isso aqui pode ser uma área de atuação de um OCP, tá? Preservação do meio ambiente igual um OS, desenvolvimento sustentável, promoção do voluntariado. O que é isso? Pessoal, promover é incentivar, né? Criar a ideia, né? Na sociedade. Voluntariado, ajudar. O bem atrai o bem, não é isso? Poxa, você pode, se você tem aí uma banca no Ceasa e sobra muita verdura ali que acaba jogando fora, poxa, vamos fazer um negócio aqui para ajudar. Criar essa questão ali da corrente do bem, tá? Desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, tá? Eu tenho várias formas de combater a pobreza, tá? Educação é uma delas, tá? Experimentação sempre, ó, não lucrativa, porque ela é uma paraestatal, de novos modelos socioprodutivos, sistema alternativo de produção, comércio, emprego e crédito, né? Assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar, promoção da ética, da paz, da cidadania, direitos humanos, democracia e outros valores universais, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas ali, né? Na produção e divulgação de informações, conhecimento técnico dessas áreas que a gente já falou aqui acima, tá? Estudo e pesquisa e desenvolvimento para a questão de mobilidade de pessoas, né? Pessoas vão se locomover, pessoas com deficiência, por exemplo, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Pessoal, por que você está falando tão rápido? Calma, tá? Você não vai memorizar isso aqui, tá? Você não precisa. Você só precisa entender que a área de atuação, a área de atuação da OCP, ela é muito mais ampla do que da OS. A OS é educação, que aí a gente engloba aqueles três grupos, saúde, cultura e meio ambiente. E a OCP, professor? Um monte, inclusive essas daqui mencionadas, tá? Então assim, OCP é bem mais amplo. O que pode cair na sua prova são duas coisas aqui que você tem que tomar muito cuidado. A primeira coisa é que eu tenho um requisito para o CIP, você vai ver que a OCP é muito mais rigorosa, tá? Eu tenho um requisito aqui para o CIP que é o seguinte, tá? Para que você possa ser, você pessoa jurídica de direito privado, que atua na área social, para que você possa receber essa qualificação de OCP, tá? E automaticamente aí se tornar uma paraestatal e receber o auxílio do poder público,
você já sabe os requisitos, direito privado sem fins lucrativos, isso é óbvio. Você tem que ter, no mínimo, cuidado com isso, no mínimo, tá? 3 anos de existência e funcionamento, não é só existência. Ah, eu tenho 3 anos de existência, mas eu nunca atuei, deixei lá o CNPJ paradinho. Não, 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 não. 3 anos de funcionamento efetivo, tá? E automaticamente ali a existência legal, né, jurídica, ter CNPJ, tá tudo registrado, tudo bonitinho, tá? Então, senhores, você nos transforma no OCIP, não recebe essa qualificação jurídica do dia para a noite. Ah, constituiu uma associação aqui, já recebi no outro dia aqui, né, a qualificação jurídica aí de OCIP. Não, você tem que ter no mínimo 3 anos de funcionamento regular e existência, tá bom? Beleza, agora presta atenção. Aqui você tem que tomar cuidado. Aqui cai. E aqui eu vou trabalhar com vocês uma lógica para você não ter que decorar. Eu vou te explicar o porquê, tá? Eu vou falar agora áreas, situações, né? Espécies de entidades que não podem ser qualificadas como OCIP, tá? Ainda que se dedique àquelas áreas que a lei fala que são áreas específicas da OCIP, tá? Voluntariado, né? Educação, saúde. Não interessa, você pode até desenvolver uma daquelas áreas, mas se você se enquadrar em uma dessas situações que eu vou te falar agora, eu vou explicar uma por uma, tá? Você não pode ser qualificado como OCIP, não adianta, beleza? Primeiro aqui, olha o raciocínio. Senhores, sociedades comerciais. Meu amigo, se eu estou falando de uma sociedade comercial, de um comércio, isso aqui tem fins lucrativos. Então, se tem fins lucrativos, o comércio ele tem fins lucrativos. Se tem fins lucrativos, não pode ser uma paraestatal. Se não pode ser uma paraestatal, não pode ser o OCIP, porque o OCIP nada mais é do que uma espécie de paraestatal, assim como as organizações sociais e os serviços sociais autônomos. Essa ficou fácil? Concorda comigo? Beleza. Sindicatos, associações de classe ou de representação de categoria profissional. Sindicatos e grupos, associações, representações de categoria profissional. Deixa eu te explicar. Eu vou te explicar isso aqui e o mesmo raciocínio você vai aplicar para a próxima, tá? Que são instituições religiosas. Mas calma, vamos por partes. Senhores, enxerga comigo. Eu tenho aqui um sindicato, eu tenho aqui uma associação de classe, né? Uma associação que representa a associação dos médicos, né? Eu tenho aqui o sindicato dos médicos e etc. Esses grupos, né? Que representam interesses profissionais, de categorias profissionais, tá? Elas não podem ser qualificadas como uma OCIP, por quê? Porque elas não vão receber, pelo fato de ser um OCIP, recurso público. Aí eu vou te explicar o porquê. Porque você vai notar comigo que isso aqui é algo muito perigoso. Você vai aprender comigo uma coisa chamada emenda parlamentar. O que é isso? Calma. Quem é responsável por administrar, quem é responsável ali pela gestão mesmo do dinheiro público, né? Em regra, isso aqui é a função típica do Poder Executivo. Então, no âmbito dos municípios, é o prefeito, o chefe. No âmbito dos estados e do DF, seus respectivos governadores. E no âmbito da União, né, no âmbito federal, eu vou ter aqui o presidente da República. Beleza. Qual é o problema? Senhores, imagina o seguinte, olha o raciocínio, tá? O que é emenda parlamentar? Eu tenho um orçamento. A emenda parlamentar é a forma que foi criada para que os parlamentares, digo, deputados federais, senadores da República e no âmbito dos estados, os deputados estaduais, porque município não tem isso, tá? Vereadores não tem. É uma forma dos parlamentares deles participarem do orçamento. Ou seja, definir aonde vai ser gasto o dinheiro. Por quê? Olha que legal. Eu tenho um chefe do Poder Executivo em cada unidade. Cada município tem só um prefeito. Mas eu tenho 15, tem lugar que tem 17, tem lugar que tem mais vereadores, né? Eu tenho um presidente da República, mas eu tenho 513 deputados federais e 81 senadores. Né? Eu tenho um governador para cada ente federado aqui, estado, e DF, mas eu tenho inúmeros deputados estaduais e distritais. Você concorda comigo que quem está na rua, pelo menos deveria estar, né? É o poder legislativo? É muito mais fácil você ver um deputado do que ver o presidente? Então, olha só que interessante. Como você, deputado, é o cara que está na rua, representando o povo ali no dia a dia, vai visitar a cidade, vai conversar com o prefeito, tal, 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 e etc., você está vendo que
o povo está precisando. Ó, aqui precisa de um asfalto, esse asfalto aqui, essa pista aqui tá toda esburacada, a gente precisa melhorar isso. Ó, essa escola precisa de recurso, tal, tal, tal. Como o olho que tem mais contato visual, né, que tem mais contato são os parlamentares, eles podem o que? Indicar, né, através de emenda parlamentar, o que deve ser gasto, né, um valor que deve ser gasto naquela determinada situação, naquela determinada município, naquela determinada área de atuação. Então, ó, precisa de dinheiro nessa escola. Aí ele vai lá e diz, ó, vai mandar dinheiro do orçamento para cá. Só que o que acontece? Cada parlamentar tem um valor, tá? 2025, só para você ter noção, cada deputado federal, tá, teve por volta de 25 milhões de reais no ano de emenda parlamentar. Então ele vai lá e fala, olha, na cidade foi reformada a escola através do emenda parlamentar do deputado tal. Entendeu agora como é que funciona? Pessoal, por que você está falando isso? Olha que interessante. Você concorda comigo que esses parlamentares eles são eleitos? Sim. Você concorda comigo que sindicato, entidade de classe representa pessoas? Então é um grupo forte que dá voto. Vamos falar de política, dá voto pra caramba. O que poderia acontecer aqui? É muito perigoso eu misturar determinados setores sociais, tá, com o trabalho social, porque eu posso ter pessoas atuando ali com segundas intenções. Olha só, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, você vai entender onde eu quero chegar. Imagina que o deputado X, deputado federal X, ele tem interesse em uma determinada categoria, porque é uma categoria profissional, né, muito expressiva, tem mais de 100 mil, né, profissionais na área. E esse sindicato ou essa associação representativa é muito forte, muito unida. O que ele faz? Às vezes ele faz o quê? Ele vai lá, senta lá com o dirigente, senta com o líder desse grupo, né? Aí fala, ó, vou te mandar uma emendinha, tá? Você é um OCIP, aí você vai fazer isso aqui, aquele jeitinho brasileiro, né? E em contrapartida, né? Eu sou o cara aí da categoria, você tem que fechar com o pessoal. Aí você vai me apresentar aí como o padrinho da categoria, né? Dos taxistas, né? O padrinho da categoria dos médicos e etc. Gente, a emenda parlamentar não é para isso, tá? Ela não é para isso. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, eu não deixo sindicato, categoria que representa categoria profissional, ser qualificado como OCIP. Até porque você não está atuando na área social, você está atuando representando interesses de uma categoria. Isso não é interesse social, digamos assim, tá? Não é geral o interesse. O sindicato dos médicos, ele atua em prol dos direitos dos médicos. Eu que sou advogado, eu sou beneficiado com o quê? Com nada. Entenderam agora? Beleza? Então, entendeu a lógica? Beleza. Aí olha só a próxima. Esse aqui cai muito. Instituições religiosas. Ou instituições voltadas para a disseminação de credos, culturas, práticas ou visões devocionais e confessionais. Religião, tá? Senhores, cuidado. Eu não deixo uma instituição religiosa, uma igreja, etc., ela ser qualificada como OCIP. Por quê? Mesmo raciocínio, tá? Acima. Eu pego lá um pastor de uma igreja enorme, com, sei lá, 10 mil fiéis, eu destino uma emendinha, faço aquele jeitinho brasileiro, o pastor se dá bem também, todo mundo se dá bem, e eu vou ser o líder dessa igreja. Meu amigo, religião, tá? Ela serve para quê? Para trabalhar a fé das pessoas, né? E fazer com que as pessoas se sintam confortadas, né? Amparadas aí por algo superior, tá? Não importa qual religião seja. É para isso que serve. Não é para poder ficar recebendo dinheiro público, não, 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 tá? Fica mais aí, você pode até ter apoios, tem, você vai até aprender comigo, mas, tá? A questão da religião em si não dá para misturar, porque senão eu acabo politizando, tá? Essa instituição religiosa. E aí, meu amigo, acabou sua igreja, tá? Beleza. Organizações partidárias, senhores, pelo amor de Deus, partido político, OCIP? Não, tá? É, 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 e assemelhados, tá? Inclusive suas fundações. Então, assim, eu tenho lá uma fundação de um partido X, meu amigo, partido, tá? Ele deve levantar ideologias, né? E tentar eleger o máximo de representantes que levantem aquela bandeira, tá?
não tem muito a ver com o OCIP. O OCIP é outra coisa, tá? E sem falar que os partidos políticos já recebem destinação de recurso público para se manterem através do fundo partidário, tá ok? Nas eleições eles recebem, né, dinheiro para poder bancar ali a campanha dos seus candidatos, não é isso? Que é o fundo eleitoral. Aí você querer transformar em OCIP, aí vai ficar recebendo emenda do próprio parlamentar do partido. Não, 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 não. Não é para isso que serve. Entenderam agora? Entenderam agora? Olha a próxima. Entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios. Senhores, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu pego uma entidade de que ali representa os interesses de pessoas que têm embarcações, tá? É, lanchas e etc. Bacana, bacana. É bacana ter essa entidade, né, essa associação, esse grupo, né, que representa aí a galera lá da lancha, etc. Mas deixa eu te perguntar, a atuação dessa entidade aqui, ela é restrita. Quem que tem lancha? Você tem lancha? Eu não tenho. Então, se você for pegar a parcela da população que tem lancha, que vai ser beneficiada pela atividade dessa entidade, é muito pequena. Então, eu não posso falar que você desenvolve um trabalho, tá, de cunho social. Social é o quê? Sociedade como um todo. A sociedade como um todo, direto ou indiretamente, é beneficiada por aquela atividade. Meu amigo, se você conseguir desconto na Marina ou não, isso não muda a vida de 99,9% da população brasileira que não tem lancha, que nem anda nisso aí, entenderam? Isso aqui é para uma elite, tá? Então, se o ciclo é restrito da entidade, não tem por que ser um OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Que interesse público? Não, interesse é restrito, pô, entenderam? Entidades e empresas que comercializam plano de saúde e assemelhados. Meu amigo, se eu estou comercializando, eu tenho fins lucrativos. Plano de saúde tem fins lucrativos? Claro que tem. Se tem fins lucrativos, não pode ser nenhuma paraestatal. Olha que fácil, gente, você não precisa decorar. Instituições hospitalares privadas, não gratuitas, e suas mantenedoras. Meu amigo, se você não é gratuita, não é paraestatal. Não pode ser o CIP, não pode ser o S, não pode ser nada, tá ok? Hospital particular lá, ó, sei lá, pega um hospital Albert Einstein, né, etc. Meu amigo, se você é um hospital privado, você é uma empresa. Então, sim, o CIP? Não, negativo. Olha aqui, escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras. Escola privada. Vamos lá, você vai na escola americana em Brasília, o pai paga em dólar, né, a mensalidade do filho, né, $2.000, corresponde aí quase 10 mil reais, mais 10 mil reais por mês. Aí você fala pra mim, ela é uma OCIP, é uma organização da sociedade civil de interesse público. Meu amigo, não, 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 tá? Ali ela é de interesse dos Jareds, né? Não público. O meu filho vai poder entrar lá para assistir uma aula? Não, então não vem com essa, entenderam? Que não é gratuito, não é entidade paraestatal, tá ok? É comércio, é negócio, tá? Olha aqui, organizações sociais. Por quê? Meu amigo, ou você é uma OS ou você é uma OCIP. Ou você firmou um contrato de gestão ou você firmou um termo de parceria. Não dá para ser flamenguista e vascaíno ao mesmo tempo. Entendeu a jogada? Tá. Cooperativas. Aí aqui ele fala de forma geral, tá? Ele não especifica. Senhores, o que é com a cooperativa? Cooperativa vem de cooperar. Muitas vezes eu não tenho dinheiro para montar um negócio sozinho. O que eu faço? Eu junto com outras pessoas e todas vão se reunir e cooperar para que aquela atividade seja desenvolvida. Tem muita cooperativa de transporte, tá? Por exemplo, as pessoas se juntam lá, um grupo de pessoas, eles adquirem ali alguns ônibusinhos e eles fazem ali, conseguem ali, por exemplo, uma concessão para poder realizar transporte municipal, dentro dos municípios, as vanzinhas, né? Meu amigo, essas cooperativas aqui, pelo menos essa modalidade que a lei quis dizer, são cooperativas que têm o que? Interesse, têm fins lucrativos mesmo, tá? Então, assim, não combina. Sem falar que aquela questão política também, tá? Fundações públicas, pelo amor de Deus. Fundação pública é uma entidade administrativa da administração pública indireta. Meu amigo, pelo amor de Deus, nenhuma entidade paraestatal, nem OCIP, nem organização social, nenhuma integra a administração pública. Então é lógico que fundação pública é uma coisa, né? OCIP é outra, tá ok? Aí ele coloca aqui, cuidado, ó.
Fundações, aí ele está se referindo até a fundações privadas, mas cuidado. Fundações, sociedades civis ou associações de direito privado, ó, criadas por órgãos públicos ou por fundações públicas. Uma fundação privada, uma associação privada, né? Uma sociedade civil ali, privada, né? Que foi criada por particulares, claro que pode ser uma OCIP, se atendido os outros requisitos. Mas quando essa entidade, essa fundação privada, essa, essa, essa associação até de direito privado, ela é criada por um órgão público, uma fundação pública, não dá para ser OCIP, por quê? Porque senão eu iria burlar o sistema, tá? Olha, já que eu não posso, né? Eu não posso fazer com que que a fundação pública, que a entidade de administração indireta, seja reconhecida como OCIP, já sei, eu vou criar ali, né, uma associação dentro da fundação pública e ela vai ser considerada um OCIP. Não, isso é burlar. Meu amigo, vem cá. OCIP é o quê? É uma paraestatal, tá? Não tem, não integra a administração pública. Se você está criando uma entidade, alguma coisa, mesmo privada, que foi criada dentro da estrutura ali de um órgão público, de uma fundação pública, meu amigo, não, tem relação muito próxima à administração pública, não dá certo de ser considerado OCIP, tá? OCIP é para iniciativa privada, tá? Para o terceiro setor, ok? Olha aqui, gente. Organizações creditícias que tenham qualquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional. Sabe o que é isso aqui? Banco. Meu amigo, você falar para mim que o Itaú é um OCIP, você tá de brincadeira, tá? Banco, ele visa lucro, filho, tá bom? E muito, tá? Você paga um absurdo no Brasil, né? De juros aí no empréstimo, etc. Você vai falar para mim que é um OCIP? Pelo amor de Deus, tá? Então, senhores, olha que legal. Você não precisa decorar, tá? Você vai ver comigo que esses exemplozinhos que eu até demoro um pouco a aula para poder formar, aí poder te explicar, faz com que você lembre na hora da prova. Às vezes o aluno fala assim, pô, professor, podia ter pulado, professor, parece que meio que enrola um pouco a aula. Não, cara, eu tô te ajudando, por quê? Porque eu tô criando na tua mente um fato, um detalhe ali, um acontecimento, como exemplo, que faz com que o teu cérebro entenda que ele fala, agora entendi, por que que o OCIP não pode ser uma organização creditícia? Porque creditícia é banco, e banco tem lucro. É exatamente o contrário da essência de uma paraestatal, entendeu? Pronto, você não precisa ficar decorando musiquinha, tá? E não saber nada, beleza? Vai por mim que você vai ver na hora das questões que você vai conseguir acertar, beleza? Olha só, vamos lá. Ótimo. Nós já vimos que a OCIP ela é uma qualificação assim como a OS, tá? Só que olha só que interessante, a entidade privada interessada em obter a qualificação como OCIP, tá? Ela deverá formalizar requerimento perante qual ministério? Ministério da Justiça. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa, a OCIP ela é oferecida, tá? A OCIP é a entidade, vamos dizer que ela é uma associação. A associação ela procura o Ministério da Justiça e comprova que preenche os requisitos. Olha, eu tenho um funcionamento mais de 3 anos, tá? Eu trabalho na área tal, eu não sou uma igreja, eu não sou uma cooperativa, eu não sou uma fundação pública. Demonstra que preenche todos os requisitos, tá? E aí a primeira questão que você tem que tomar cuidado, ela não procura o ministério da área que ela vai atuar. Então vamos dizer que eu sou um OCIP, mas eu vou atuar eu quero ser um OCIP, na verdade, tá? Mas eu vou atuar na área da saúde. Eu não vou procurar o Ministério da Saúde. Eu sempre procuro o Ministério da Justiça. Então, olha só, a qualificação é sempre, OCIP, é sempre concedida pelo Ministério da Justiça, pouco importando a área de atuação daquela entidade. Olha a diferença. Já lá nas questões lá das organizações sociais, das OS, não. Na OS, quem é que concede a qualificação de OS? O ministério que tem relação com a atividade que vai ser prestada pelaquela OS. Saúde, cultura, meio ambiente, educação. Certo? A OCIP, a OCIP o quê? Você vai sempre procurar o Ministério da Justiça. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Cuidado para não errar isso aqui em prova, tá? Então observe que, diante das OS, organizações sociais, caberá ao ministro de Estado ou titular de um órgão supervisor, né, relacionado à área de atuação da entidade, decidir sobre a qualificação de OS ou não para aquela entidade lá.
Só que lá na OS, esse ato ele é discricionário, a administração pública ela decide se vai conceder ou não. Aqui na OCIP, o ato é vinculado. Oxi, isso mesmo. Cuidado, tá? Olha aqui a diferença, tá? Olha só. Uma OS, ela vai receber a qualificação se o poder público assim decidir. Aqui o poder público ele é livre, ele tem discricionariedade, liberdade. Se é oportuno e conveniente, sim. Se não é, não. E acabou, tá? Já as OCIPs, tá? Elas vão receber essa qualificação, que é também uma qualificação jurídica, certo? Como? Ela vai comprovar os requisitos e, se comprovar os requisitos, o Ministério da Justiça, porque é sempre ele que, né, que vai analisar isso, ele é obrigado a conceder, tá? Ele é obrigado a conceder, tá? Esse título, essa qualificação. Beleza? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Vamos lá. E aí, senhores, o que eu acho que realmente vai cair na sua prova, qual é o vínculo de cooperação? Todos esses contratos, esses termos que a gente está estudando, a gente chama de vínculo de cooperação. Por quê? A entidade paraestatal está se comprometendo, mediante aquele respectivo documento, instrumento, que vai depender de qual é, né, a colaborar com a administração pública, com o poder público. Aí eu lhe pergunto, OS, qual é o documento, qual é o instrumento, né, de vinculação? OS é contrato de gestão. E OCIP? OCIP, tá, é termo de parceria. Beleza até aqui? Tranquilo até aqui? Maravilha, maravilha, senhores. Não tem como errar, tá? Beleza. Aí, olha só, vem cá. Professor, como é que vai funcionar essa questão do termo de parceria? Muito parecido com o contrato de gestão, gente. Tá? Muito parecido. Termo de parceria. Devem estar previstos os direitos e obrigações das partes, administração pública e entidade, objeto do ajuste, o que você vai fazer, quais metas você vai bater, quais os prazos para você executar, tá? Quais são os critérios que eu vou conseguir avaliar aí, o que está previsto de receita, despesa, quanto é que você vai precisar, quanto eu vou ter que pagar, tá? E aí, cuidado, ó. Obrigatoriedade de apresentação de relatório anual demonstrando os resultados alcançados, tá? E aí, senhores, vai ter que prestar contas. Tá recebendo dinheiro público, tem que prestar contas, certo? Beleza? É possível a vigência simultânea de 2 ou mais termos de parceria? Não tem problema. Isso aqui praticamente não cai, tá? Pode ficar tranquilo. Agora aqui toma cuidado, ó. Embora a qualificação seja conferida pelo Ministério da Justiça, cuidado, sempre é o Ministério da Justiça que vai conferir a qualificação de OCIP. Todos entenderam? Já OS é diferente. OS, qual ministério que vai? Pode ser o Ministério da Cultura, pode ser o Ministério de Desenvolvimento Tecnológico, pode ser o Ministério da Educação, pode ser o Ministério do Meio Ambiente, tá? Vai depender da área que aquela OS vai atuar, beleza? Agora olha só, a qualificação da OCIP é sempre pelo Ministério da Justiça, isso nós já vimos. Agora cuidado, isso não quer dizer que o Ministério da Justiça é ele que vai fiscalizar todos os termos, tá, de parceria firmados com todas as OCIPs no Brasil. Ele não iria dar conta. Então, ó, a qualificação ela é conferida pelo Ministério da Justiça. Agora, a execução, tá, do objeto do termo de parceria será fiscalizada por órgão do poder público da área de atuação correspondente à atividade que vai ser realizada pelaquela OCIP, tá? Porque, senhores, você não fiscaliza o que você não tem domínio. Deixa eu te dar um exemplo. Você não entende nada de mecânica. Você vai lá na mecânica lá e vai bater boca com o mecânico, fala, não, você tá errado aí, ó, que você não mexeu no negócio. Como é que você vai fiscalizar algo que você não tem conhecimento? Então, olha só que interessante. Você viu tanto de área que a OCIP pode atuar. O Ministério da Justiça, ele sempre é ele que vai dar a qualificação. Olha a estrelinha. Tudo bem. A qualificação ele concede, né? E é vinculado. Então, se preencher os requisitos, tem que dar. Beleza. Agora, para fiscalizar,
né? O termo de parceria, se está cumprindo, não está, se a atividade está sendo realizada com qualidade ou não, aí eu preciso de um órgão especializado na área que essa OCIP está atuando. Então, se ela vai atuar na área aí de saúde, um órgão que entenda daquilo ali. Se vai atuar na área de, sei lá, educação, um órgão especialista ali que tem entendimento, tem conhecimento na área de educação, que atue na área de educação, tá? Então a fiscalização, ela é o quê? Repassada para esses órgãos, tá? Costuma ter muito o quê? Dentro do Ministério da Justiça, eles criam órgãos. Então, por exemplo, cria um órgão lá X que vai ser um órgão que vai fiscalizar, né, os termos de parceria com os CIPs na área de educação. Aí vai ter outro órgão na área de saúde, outro órgão, tudo dentro do Ministério da Justiça. Tá ok? Beleza? Tá ótimo. E aí o que que acontece? Esses resultados atingidos, né, com a execução do termo de parceria, devem ser analisados também por uma comissão de avaliação, tudo bonitinho, tá? E aí a comissão, ela vai apresentar para a autoridade competente lá, né, dentro ali do Ministério da Justiça, um relatório conclusivo. Falou, ó, tá tudo certo, mandou bem, fez tudo certinho, cumpriu o termo de parceria, tá? Beleza? Agora, mesma coisa, se aqueles responsáveis, aquela comissão, fiscalizar o termo de parceria e encontrar alguma irregularidade ou ilegalidade, senhores, cuidado, lembra? Tem que comunicar o TCU igualzinho, tem que comunicar o TCU sob pena de responder solidariamente, responder junto, tá? E tem que avisar ali, tá? O Ministério Público e a AGU, tá? Para o quê? Para que esses órgãos solicitem para o Poder Judiciário a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes. Mesma coisa da OS. Para poder o quê? Senão o cara gasta o dinheiro todo, passa para terceiros, né? E aí quando você for tentar recuperar aquele dinheiro público que foi mal utilizado pelaquela OCIP, já foi, não tem mais o que fazer, tá bom? Então isso aqui é a mesma coisa, tá? Tranquilinho, não modifica não, tá? Tranquilo? Outra coisa que você tem que tomar cuidado, que é igualzinho, tá? A OCIP, ela também não é administração pública, a mesma coisa que a OS. Então, senhores, ela também não está obrigada a seguir a lei de licitações. Não é isso? Ela não aplica a lei de licitações, por quê? Porque ela não integra a administração pública, nenhuma entidade paraestatal integra a administração pública. Tá? Ela está obrigada a prestar concurso público para contratação? Também não, porque ela não é administração pública. E aí, professor, como é que ela vai fazer? Basta aplicar os regulamentos próprios. A OCIP vai ter o seu próprio regulamento que vai definir como vai adquirir bens e etc. Tá? Tudo bonitinho. E ela tem que atuar, né, ali quando ela for contratar e etc, de forma pública, objetiva e impessoal. A mesma coisa que a OS, tá? Não é porque você não tem que aplicar a lei de licitações que você pode ser desonesta. Não. Existem outros meios de eu cobrar isso, tá? Mas não precisa seguir a lei de licitações, tá bom? Beleza? Agora toma cuidado com isso aqui. Isso aqui você marca que cai muito em prova. Professor, você falou para mim que se uma OS está lá desenvolvendo uma atividade, ela tem um contrato de gestão com a administração pública, vamos imaginar que a administração pública queira contratar, né, aquela OS, quer firmar ali um contrato com aquela OS, porque ela desenvolve uma atividade lá que a administração pública está precisando. Lembra do exemplo que eu dei no bloco anterior? Sou professor, tenho um OS, a administração pública firmou um contrato de gestão, me mandou recurso, eu estou ministrando cursos de direito administrativo constitucional para crianças e comunidade. Beleza. A administração pública está precisando de curso de capacitação, de reciclagem para os seus servidores de direito administrativo constitucional. Como ela já tem um contrato de gestão comigo, né? Ela vai lá e me chama, ó, já estou te pagando, me dá uma moral aqui, me ajuda. E aí eu vou lá e presto esse serviço aqui para a administração pública. Aqui, nesse caso, da OS, eu vou ter dispensa de licitação. Não vai precisar. A licitação é dispensável, certo? Cuidado. Isso aqui não existe para a OCIP. Você entendeu? Não existe para a OCIP. Se a administração pública ela quiser contratar, tá, uma OCIP, tá ok? Uma OCIP, tá? Tem que ter licitação. Beleza? Tranquila tá aqui? Tranquila tá aqui? Ótimo. Já falei. Tá. Agora toma cuidado. Se a OCIP é uma qualificação assim como a OS, eu posso desqualificar? Posso, eu não já falei?
Pisou na bola, não cumpriu o termo de parceria aqui na OCIP ou não cumpriu o contrato de gestão lá na OS, eu posso desqualificar. Agora só toma cuidado com uma coisa, olha só. No caso das OCIPs, tá? Eu vou retirar a qualificação, tá? Em processo administrativo, tá? Instaurado no Ministério da Justiça, de ofício, ou a pedido da própria entidade. É isso mesmo, às vezes a entidade ela não quer mais ser uma CIP, não. Fala, cara, eu recebi tão pouco recurso, aí tem que prestar conta, é só dor de cabeça? Não, prefiro atuar do jeito que eu atuava antes. Meu próprio dinheiro, eu mesmo levanto dinheiro, tenho meus parceiros, dá muito trabalho esse negócio de prestação de contas para Tribunal de Contas. Então, assim, não. Não quero mais esse negócio, não. Toma tua medalhinha de volta, não quero mais ser o CIP, não. Pode, pode, olha só. A perda da qualificação de OCIP, ela vai ocorrer para o processo administrativo quando? Quando essa perda da qualificação, ela ser motivada pelo Ministério da Justiça ou pela própria OCIP, tá? Agora, ela vai ser judicial quando? Quando quem estiver iniciando ali, provocando a retirada dessa qualificação do OCIP, for o povo, através de iniciativa popular, ou o Ministério Público, tá? E em ambos os casos, ampla defesa e contraditório devem ser respeitados. Então, presta atenção no que eu vou te ensinar. Lembra que eu te falei da OS? A OS, ela pode perder a qualificação? Pode. Só que através do quê? Processo administrativo. Não foi isso que eu te falei? Eu não falei de processo judicial. Agora, a OCIP é diferente. A OCIP, ela pode perder a qualificação tanto para o processo administrativo, como também para o processo judicial. Lembrando que ambos os casos têm que respeitar o quê? Ambos os casos têm que respeitar o contraditório e a ampla defesa, que é processo. Quando é que vai ser para o mero processo administrativo? Ou seja, eu vou resolver o problema em casa mesmo, né? Isso aqui vai ser para o processo administrativo quando? Quando quem tiver querendo retirar essa qualificação for quem concedeu, que é o Ministério da Justiça, ou quando for a própria entidade. Agora, quando quem está querendo retirar a qualificação for o povo, iniciativa popular, tá? Que é quem tem o poder nesse país, e o Ministério Público, aí a pegada é diferente. Aí é por processo judicial, não é processo administrativo. Professor, eu não vou lembrar disso na prova. Vai porque eu vou te ensinar um macete, uma lógica aqui que eu inventei para ajudar você. Olha aqui, acompanha comigo, olha só. Você vai imaginar o seguinte, tá? É como se eu estivesse falando aqui de um casamento, tá? A OCIP é como se fosse a mulher e aí eu tenho o marido da administração pública, tá? Se eles estão querendo separar, né? A mulher está querendo separar, o homem está querendo separar, o que acontece? Quem foi que pediu, vamos colocar, o Ministério da Justiça, não foi ele que concedeu aqui para a OCIP a qualificação? Sim. Então, se eu te der a qualificação, eu posso tirar. Roupa suja se lava em casa, tá? Roupa suja se lava em casa. Então, às vezes você, por exemplo, tá numa festa, aí seu marido fez alguma coisa que você não gostou, você só dá aquela olhada pra ele, não vai passar vexame na frente dos outros, fala, olha, chega em casa a gente conversa, tá? Então, olha só, por quê? Porque quem pediu em casamento, vamos colocar aqui, foi o Ministério da Justiça. Foi ele que te deu a estrelinha. Então, é o quê? Marido, vamos colocar até diferente, tá? A esposa vai ser o CIP e o marido vai ser o Ministério da Justiça, tá? A briga entre eles eu resolvo dentro de casa. Processo administrativo, eu não envolvo o Poder Judiciário. É um processo que vai ocorrer dentro do Poder Executivo mesmo ali, tá? Dentro da estrutura ali mesmo do Ministério da Justiça. É um processo administrativo interno, dentro de casa, tá? Quando olha só, quem tá pedindo divórcio aqui? O Ministério da Justiça, o marido, ou ela mesma tá pedindo divórcio. Não é isso? Quando é o marido ou a própria esposa que está pedindo divórcio, isso aqui eu resolvo dentro de casa. Processo administrativo. Agora, quando a parada é séria, aí quem se mete? O sogro, que é o povo, e a sogra, Ministério Público. Quando a parada é muito séria, envolve agressão, etc., aí não, meu irmão. Aí não dá pra resolver dentro de casa, não. Aí envolve família, sogro se mete, quer dar tiro, né? Sogra fala que vai botar o cara na cadeia, não é isso? Aí não dá pra resolver só dentro de casa com processinho administrativo. Aí tem que ser processo judicial, entendeu?
Beleza? Você vai encarar o povo, que é o detentor do poder, como sogro, Ministério Público, né, como sogra, tá? E se quem tá querendo que o casamento acabe são esses aqui, porque não aguenta mais ver a filha machucada, apanhando, etc. Aí, meu irmãozinho, aí envolve a família inteira, irmão vai lá arrebentar o cara no cacete, tá bom? Entenderam? Bacetezinho, sem lembrar nada da prova, pode confiar em mim, tá bom? Beleza. Aí toma cuidado, só o seguinte, tá? Pessoal, como é que funciona o negócio de iniciativa popular? O povo, né? A lei ela determina ali a questão do número, né? Mínimo para poder solicitar isso aqui, mas esse pedido de desqualificação, tá? Que vem de iniciativa popular, é lógico que a lei, né? Ela proíbe o anonimato, né? Ah, tá, estão pedindo aqui, mas quem? Não podemos falar quem é. Não, minha amiga, não tem como saber, tá? Então, assim, não pode anonimato, tá ok? E esse pedido de desqualificação, né? Da OCIP, realizada por iniciativa popular, tem que estar amparado, né, por fundamentos, evidências de erro de fraude. Não, nós juntamos aqui, nós queremos que você retire a qualificação de OCIP daquela entidade. Por quê? Porque a gente não gosta do cara lá. Ele é muito mal educado. Não. Então você tem que apresentar uma fraude, um erro que justifique a retirada dessa qualificação. Beleza? Da OCIP. Tá ótimo? Tranquilo? Pessoal, agora atenção. Eu vou parar esse bloco aqui e no próximo bloco, tá? Eu vou vir falando do quê? Das diferenças. Vai cair na sua prova dessa forma que eu vou te explicar. Você vai ver que eu vou te falar agora, tá? Exatamente o que eu te expliquei nesse bloco. Só que eu vou te mostrar a forma como é cobrado, tá? Você entendeu como funciona o CIP e eu vou te mostrar aqui, ó, as diferenças entre o CIP e OS de forma categórica, pontual. E é dessa forma que vai cair na sua prova, então não perca, tá? A segunda parte desse bloco aí no seu material. Beleza, senhores? Fiquem com Deus, aguardo você aí no próximo bloco.